Viajar de avião, de ônibus, morre de medo, fica muito tenso, será que tudo vai dar certo? E também, quanto nervoso, quanta espera. Vamos ver o que o Jinshin Jyutsu pode te ajudar nessas viagens. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner, toda terça-feira eu venho dar alguma dica de Jinshin Jyutsu que vai harmonizar e equilibrar o seu corpo físico ou emocional. Semana passada a gente começou falando sobre viagens, estamos no final do ano, todo mundo se preparando para alguma viagem, mas nem tudo é tão gostoso e agradável, não é? Toda viagem implica em um monte de burocracias, tensões, correria para cima e para baixo para a gente se preparar. E também quando chega a hora da viagem, é um estresse. Além desse estresse todo, dessa correria, também existe a apreensão. As viagens são ótimas, os destinos, na maior parte das vezes, é aquilo que a gente mais queria nas férias. Mas sempre tem uma certa ansiedade, se vai dar tudo certo, se eu tô indo na hora exata. E muitas pessoas ainda têm medo da viagem. Pode ser de ônibus, um medo da estrada, se o piloto tá bem acordado e é responsável. E a mesma coisa na aviação. Quantas pessoas não morrem de medo de andar de avião? Eu mesma vou ser sincera, eu ando bem, eu sei que avião é um dos meios de transporte mais seguros que existem, mas eu fico bastante tensa, principalmente na hora da decolagem e da aterrissagem. Durante a viagem, depois eu acalmo um pouquinho. E por isso, hoje eu quero dar algumas dicas que eu mesma utilizo, seja em viagem de carro, ônibus, avião, e que podem ajudar a gente a ter menos estresse, menos medo, menos ansiedade com todo esse processo, antes, durante e depois na viagem também. Eu quero dar duas dicas que eu utilizo bastante do Jinshin Jyutsu. Primeira coisa é que logo antes da viagem, que já é o estresse para fazer a mala, me organizar com os horários, dar conta de resolver todas as coisas em casa para viajar tranquila, eu quero dar para vocês 2 dedinhos, 2 toques com as mãos que ajudam muito a gente parar de ficar tão nervoso, tão irritado com o tempo, com as dificuldades no meio do caminho, para eu poder me organizar. E depois a gente vai fazer uma dica que eu faço muito quando eu viajo de avião, que é esse incômodo de estar num lugar diferente, flutuando no ar, preocupada com toda essa viagem de avião. Vamos então começar com essas dicas bem simples de tocar os dedos das mãos que eu te aconselho a fazer desde uns 2 dias antes de viajar, enquanto já está planejando todo o processo, falando com as pessoas, resolvendo tudo para dar tempo e tudo correr bem. Mesmo se você está lá no aeroporto ou na rodoviária esperando a hora de embarcar, pode fazer essa dica que ela vai te ajudar. Mas antes da gente começar, já te lembro de clicar aí nessa mãozinha no like, que me ajuda demais, e para você é só apertar um botãozinho para mostrar que você está curtindo esse vídeo e mais gente aqui no YouTube poder encontrar esse conteúdo. Vamos lá então, apenas aprender esses 2 toques nas mãos que vão te ajudar no processo da viagem. Vamos lá? Cada dedo da sua mão ajuda a conectar com alguma emoção. Quando a gente segura com a mão oposta o dedo médio da sua mão, você está ajudando a sua raiva, a sua irritação, a sua inconformidade com os desafios da vida e também das viagens. Apoie essa mão no seu colo, relaxe ombros e tente ficar por uns 2 a 5 minutos, tocando suavemente um dos dedos da mão.
Você também pode fazer com o outro dedo médio. Ao mesmo tempo, logo em seguida, ou em outro momento, tocar um dedo e depois o outro. Respire, relaxe e deixe todo esse nervosismo escorrer e evaporar da sua mente, do seu corpo, da sua viagem. Você também pode tocar a palma da sua mão, aliás, as duas ao mesmo tempo. Mais uma vez, relaxe essas mãos no seu colo, deixando que a energia flua pelos seus braços até esse toque. A palma da mão ajuda muito na paz interior. A mente acalma, o seu espírito se organiza e você vai fluir muito melhor em todo esse processo para viajar bem, da melhor maneira possível. Viu como é simples? É uma coisinha que você pode ir fazendo até dias antes da viagem, sem ninguém nem perceber que você está fazendo a sua autoaplicação de Jinshin Jutsu. E vai ajudar até a hora de entrar no avião ou no ônibus, naquela excitação e irritação toda da correria. Mas eu quero também dar uma dica de ouro para quem tem medo, ansiedade, seja porque está dentro do avião, aquele aparelho todo diferente, ou até mesmo a ansiedade, o medo do que vai ser a viagem, do desconhecido que está para chegar, por mais gostoso que seja. A dica vai ser a gente tocar a trava número 22. Essa trava de energia, ela ajuda muito a gente se sentir bem onde quer que esteja. Ela é perfeita para quando você está dentro do avião, mesmo antes de decolar, aquela estranheza, o suor que às vezes dá na palma da mão, aquela ansiedade se o voo vai acontecer tudo certinho, ou mesmo na estrada de ônibus. E também, durante toda a viagem, vai te acalmar demais. Ele ajuda você a se sentir bem, confortável em ser quem você é, onde quer que você esteja. Ajuda inclusive para pânico. Nós vamos apenas tocar essa trava. Talvez até você já tenha visto outros vídeos que eu mostro essa dica. E não esqueça dela, porque em viagens ela é maravilhosa. Vamos lá fazer junto? Nós vamos simplesmente pegar uma mão e cruzar para o lado oposto do corpo, tocando logo abaixo da sua clavícula. Faça o mesmo com o outro braço. Nessa postura, com os braços cruzados, ambos tocando abaixo da clavícula, na trava 22 do Jinshin Jutsu, que vai ajudando você se sentir bem em qualquer circunstância, se conectando consigo mesmo, deixando que a energia física e emocional encontrem o relaxamento em qualquer circunstância. É muito bom tocar a trava 22, né? Até mesmo agora que você nem tá dentro do ônibus ou avião. Me conta aqui embaixo, você aplicou essas dicas que eu te dei e como é que foi na sua viagem? Ou até mesmo antes, agora que você assistiu ainda em casa. Vai me contando, é super bom quando vocês conversam comigo aqui na conversinha, aqui embaixo. Eu adoro, até mesmo para saber o que vocês estão gostando, se tem alguma dúvida e até mesmo sugestões. Bem, a gente está chegando no final do ano, eu espero que você tenha um ótimo Natal, um ótimo Réveillon, mas eu ainda apareço por aqui esse ano. A gente vai se vendo.